E nós vamos entrevistar agora o secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí, Chico Lucas, para um modo mais detido, nós podemos também analisar esse aumento de homicídios e o crescimento de facções criminosas aqui na nossa região metropolitana de Parnaíba. Boa tarde, secretário. Obrigado pelo tempo que o senhor reservou para conversar conosco, mesmo que remotamente. Boa tarde a todos os telespectadores de Parnaíba, da Grande Parnaíba e da TV Costa Norte. Além das redes sociais, a sua mensagem nesse momento vai chegar em todos os lares da planície litorânea, além de Parnaíba, pelo nosso sinal e tendo em vista os diálogos que nós mantemos aqui cotidianamente com os nossos telespectadores todos os dias, refletindo sobre essa problemática da criminalidade, nós nem vamos fazer grandes contextualizações sobre a nossa dura realidade vivenciada que o senhor também conhece muito bem. E eu inicio essa entrevista lhe perguntando como que tem sido os seus diálogos com o governador Rafael Fonteles frente a esses dados que o senhor recebe nessa escalada vertiginosa de violência aqui na região, como que nesses diálogos internos vocês têm trabalhado esse combate a essa questão? Primeiro dizer que o governador Rafael Fonteles, ele escolheu e elegeu a segurança pública como prioridade número 1. Então, nós estamos fazendo esse trabalho em todo o Piauí, em especial nas regiões do Entre Rios, Cocais e Planície Litorânea. São as regiões que nós temos aí um aumento da violência em função da maior concentração populacional e também a proximidade com o estado do Ceará e do Maranhão. Então, nós conseguimos, no primeiro semestre, reduzir o número de homicídios no estado do Piauí. Então, o número de MVIs no primeiro semestre caiu. Na região metropolitana de Teresina também. Parnaíba ainda é um ponto de preocupação que nós vamos enfrentar agora. Com o aumento do efetivo, a gente criou mais um batalhão de polícia militar. Nós vamos mandar mais delegados. Nós criamos 2 áreas integradas de segurança pública em Parnaíba. Então, a gente vai dividir a estrutura, vai ser reforçado o efetivo, assim como também Luiz Corrêa vai receber mais um delegado e criamos a delegacia de Polícia Civil em Cajueiro. Então a gente vai ter, não tinha delegacia em Cajueiro, vai ter uma delegacia, isso desafoga Luiz Corrêa. E Luiz Corrêa e Parnaíba vão receber um efetivo maior de policiais para a gente tentar debelar principalmente essa questão das organizações criminosas, muitas vindo do Maranhão e do Ceará, por conta de Parnaíba, e vocês sabem melhor do que eu, ser a porta de entrada aí da rota das emoções. Você tem consumo de droga no Lençóis, no Delta, Barra Grande, Jericoacoara. Então você faz com que Parnaíba seja essa porta de entrada e há uma disputa por esse comércio ilegal. E é isso que a gente está tentando debelar com a força-tarefa da Polícia Federal, com o DRACO que a gente está instituindo, e agora nós vamos, segundo semestre, dar uma atenção muito mais efetiva à planície litorânea para a gente conseguir aplacar esses números que, como você colocou do crescimento, aquele dado era de 2022. A gente está tentando, em 2023, os números, no modo geral, no Piauí diminuíram, o número de homicídios no Piauí diminuíram. Secretários, há recursos suficientes alocados para esse combate da criminalidade de uma forma específica aqui na região metropolitana de Parnaíba? Olha, o governador não tem medido esforço, então a questão dos recursos ele tem garantido. Nós nomeamos 1.100 novos policiais militares. Então, desses 1.100 novos policiais militares, nós vamos deslocar mais de 100 para Parnaíba. Isso é mais do que 10% do total que está sendo empregado em todo o estado do Piauí. Nós nomeamos agora 120 policiais civis, entre delegados, 29, peritos, 51 e 50 agentes de polícia civil. Os delegados, 20 já foram nomeados hoje, tomaram posse hoje, já escolheram as suas lotações, e os demais 9 delegados que não tinham feito curso de formação, os agentes e peritos, estão no curso de formação. Então, assim, viatura, nós estamos adquirindo, nós vamos receber mais 600 viaturas novas. Hoje nós estamos recebendo 1.000 armas. Então, todos os recursos são... Agora, a questão da violência, ela é uma questão que transcende apenas a questão de investimento. A gente tem debatido muito isso, é uma questão social. Então, o Nordeste como um todo, o Norte e Nordeste do Brasil, ele é uma região muito violenta. O Piauí ainda é, isso não quer dizer que seja bom, mas entre todos os estados, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, o estado do Piauí é o menos violento. Só perde para o Distrito Federal.
Então, os números no Maranhão, no Ceará, na Bahia, no Rio Grande do Norte, todos são maiores. Então, entre as 50 cidades mais violentas, quase todas estão na região Nordeste, Norte e Sudeste. Isso faz com que, principalmente as cidades que são rota do tráfico, elas tenham esses números. Então, a gente tem que coibir o tráfico, nós temos que desestimular. Então, não é só repressão, é a prevenção também. A gente tem que parar com essa cultura da tolerância em relação ao uso de drogas. A gente encara o uso da droga como algo corriqueiro e natural. Então, todo mundo conhece um usuário de drogas e a gente trata isso não como algo dentro de um contexto maior da violência. Então, se existe traficante e existe a violência pelo comércio, é porque tem quem alimente, quem compra produto de roubo, e é isso que a gente está mostrando. Todo mundo na cadeia vai ser responsabilizado, do consumidor ao fornecedor de produtos ilícitos. Secretário, a população aqui da planície litorânea já está bastante desgastada, né, com essa criminalidade, e por vezes a gente tem até mesmo registrado o que é ilegal, mas casos de autotutela. Como que o senhor vem trabalhado, como que o senhor tem pensado juntamente e em representação ao governo, né, para reconquistar essa confiança da comunidade em relação às medidas adotadas para combater essa criminalidade? Existem planos específicos para lidar com essa raiz aí do problema que o senhor está se referindo? Olha, eu sendo bem franco com você, eu não tenho uma preocupação em convencer as pessoas. Então, essa questão da sensação de segurança, a sensação ela é falaciosa. Eu estou preocupado nos resultados. Então, a nossa métrica é reduzir o número de homicídios. A gente está conseguindo reduzir o número de homicídios. Ainda é alto? É alto. Mas nós temos, mês a mês, conseguido diminuir o número de mortes violentas no estado do Piauí. Lógico que algumas regiões ainda não tiveram uma queda tão significativa como o caso do litoral. Então, nos Cocais nós conseguimos reduzir fortemente. Esse mês, em julho, por exemplo, nós reduzimos em Teresina em 50%. Agora eu vou dar uma atenção especial para o litoral. Entre outras coisas, nós vamos fortalecer a polícia científica, a polícia que produz provas periciais. Então, a gente está vendo dos 51 peritos, muitos vão para o núcleo macro-regional de Parnaíba, médicos legistas, peritos criminais, e cobrar também dos policiais que eles façam o papel dele. Então a gente tem um contingente razoável de policiais civis, então vamos aumentar, a gente vai cobrar produtividade. Então assim, se a população vai ou não ser convencida, o nosso foco é entregar o resultado. Então entregar o resultado é elucidar os crimes que foram cometidos e buscar a responsabilização penal das pessoas. Então, a gente está aqui muito tranquilo, não é o foco, não é fazer publicidade nem propaganda, é de fazer o que é para acontecer. Se as pessoas estão convencidas ou não. Agora, também temos que tirar um pouco do discurso falacioso, como eu coloco aqui, que as pessoas terceirizam a responsabilidade. Então, será que a gente não conhece alguém que consome droga, que compra celular roubado? A gente está mostrando isso. Todo mundo que está comprando celular roubado vai ser responsabilizado. Então a gente quer só terceirizar, mas também somos responsáveis. Todos somos. Mais uma vez, quem consome droga, quem compra celular roubado, quem compra produto de ilícito, também faz parte da cadeia criminosa. E é isso que a gente está querendo mostrar com muita clareza para todo mundo. Secretário, é muito fácil, dentre as suas falas aí, boa tarde. Secretário Viviana, falando aqui ao vivo do estúdio. Na sua fala, destaquei muito aí a questão, me chamou a atenção de que essa questão da criminalidade, ela transcende para outras áreas. E a minha pergunta é justamente nesse âmbito aí. A Secretaria de Segurança, hoje, ela tem, por exemplo, o diálogo com outras secretarias de apoio a políticas públicas e ações que também trabalham essa questão educativa e também relacionada aos jovens, porque a gente sabe que, principalmente, hoje os jovens são muito ludibriados aí nessa realidade do crime. Então, para a gente que está aqui vivenciando e noticiando todos os dias, é muito comum a morte ou a prisão de jovens com 20, 19 anos. Então, eu queria saber se da parte do governo existe esse diálogo entre as secretarias para que seja feito um trabalho conjunto. O governador Rafael Fonteles ele tem colocado isso como uma marca dele. Então, nós criamos aqui na Secretaria a Superintendência de Cidadania e Defesa Social. Então, essa secretaria ela cuida da parte da defesa social, da proteção social. Então, entre outras coisas, por exemplo, aí na região de Parnaíba, vocês já devem ter até noticiado.
nós criamos o Instituto de Identificação Digital Félix Pacheco. E a gente está melhorando os serviços prestados à população, que é, primeiro, da cidadania. Primeiro, identificar os cidadãos. Então, nós temos o Instituto de Identificação Félix Pacheco, que está fazendo um trabalho de cidadania. A SUCID, nesse mês agora de julho, ela compareceu mais no litoral por conta da Operação Veraneio, mas vai ser constante, com várias ações, como, por exemplo, a questão da violência de gênero, a questão da diversidade, a questão da criança e do adolescente. A gente tem uma campanha Não Feche os Olhos, em que a gente orienta tanto os pontos de prostituição infantil, como também orienta os donos de bares e restaurantes a não fornecer, inclusive, álcool aos menores, a crianças e adolescentes. E nós temos dentro dessa SUCID, que é a Superintendência de Cidadania, um trabalho de integração. Então a gente está, o governador, ele já anunciou universalizar o ensino em tempo integral. Nós temos aí várias ações no esporte, na cultura, todas estamos envolvidos como um ator importante. Então, a prevenção não é só via secretaria, é via também prefeitura, via municípios, via sociedade civil. Então, nós temos muito fortemente esse debate. A gente participa das ações, Secretaria das Mulheres, SASC, Secretaria da Juventude, a questão do esporte, tudo isso a segurança faz. Mas, num primeiro momento, nós temos que fazer a repressão. É como se fosse, eu faço sempre uma analogia, né? Uma pessoa chegar infartada num hospital, porque ela está com excesso de peso, eu não posso dizer para ela que ela tem que fazer um regime. Então, primeiro eu tenho que fazer lá um procedimento, um cateterismo ou uma ponte safena, depois a gente vai dizer, vamos diminuir o consumo de gordura. Então, nesse momento, a gente está atacando o problema imediato, que é a repressão, com o DRACO, com o aumento dos efetivos policiais, mas a gente também não vai descuidar da prevenção, que é o foco do nosso governo e do governador Rafael Fonteles. Disse que o governador pediu esse foco e essa atenção especial aqui agora para essa segurança aqui na planície litorânea, no nosso litoral. Nesse tópico de cooperação entre os diferentes órgãos da segurança e também os municípios, né, para combater esse crime organizado e garantir uma resposta eficaz aos desafios enfrentados aqui na região, há um diálogo, há uma tentativa de formação de agenda com os prefeitos, com as câmaras municipais de vereadores aqui para discutir essa problemática, para responsabilizá-los também e unir forças em prol, né, de uma paz social, tendo em vista que às vezes também, o senhor sabe muito bem, né, secretário, os gestores municipais se desfazem da responsabilidade também de dar apoio a essa questão da segurança. Eu vou dar um exemplo muito claro de como a gente não mistura, como eu disse, do mesmo jeito que eu não estou preocupado com a opinião, né, a gente está preocupado com o resultado. Na Secretaria das Mulheres, em visita do ministro Flávio Dino, ministra Cida Santiago, que é a ministra das Mulheres, lutou por uma Casa da Mulher Brasileira em Parnaíba, mesmo quando nós não tínhamos ainda uma Secretaria das Mulheres na Prefeitura. Fomos lá, conversamos com o prefeito Monsanto, o prefeito Monsanto parece que criou a Secretaria e nós vamos ter uma Casa da Mulher Brasileira em Parnaíba. Então, a gente trata, é a segunda região metropolitana do estado, a gente tem que tratar Parnaíba com seriedade. Eu ainda não fui pessoalmente porque o problema em Teresina era muito mais gritante e eu precisava estruturar. Então, o primeiro semestre foi gasto nos concursos. Então, 1.100 nossos policiais, chamamos mais 363 PMs. 120 policiais civis. Reformulação das estruturas. A questão de aquisição de equipamentos. Então, tudo isso consome energia e tempo. Agora é a etapa de viajar. Então, a gente criamos aí as estruturas e agora nós vamos reformar. O bombeiro, nós vamos inaugurar agora em agosto, o bombeiro em Parnaíba. O batalhão também está sendo reformado. Nós vamos reformar as estruturas da Polícia Civil e vou conversar e dialogar com as prefeituras. Nós já temos um forte diálogo com a prefeita Mania de Luiz Correia e com o prefeito Felipe de Cajueiro da Praia. Inclusive, nós vamos criar lá, a licitação já está agora lançada agora em agosto, a Unidade Integrada de Segurança Pública para albergar a companhia e a delegacia que vai ser aberta lá na região do Cajueiro, né? Então, do mesmo jeito, Parnaíba, nós vamos dialogar com a sociedade, nós vamos melhorar a prestação do serviço, desde o Instituto de Identificação até o serviço das polícias. Então, é uma coisa que não é de curto prazo. Eu estou há 7 meses, sem querer me furtar da minha responsabilidade como membro desse grupo,
mas a gente está comprometido em entregar um resultado e eu vou estar mais presente em Parnaíba a partir de agora, por determinação do governador Rafael Fonteles. Secretário, eu estou aqui avançando a nossa entrevista, mas eu quero que o senhor saiba que essa entrevista com o senhor está sendo muito importante. A segurança tem sido uma das pautas prioritárias, um dos assuntos mais requisitados pela população aqui com a nossa emissora. E essa é a sua primeira entrevista, apesar de remota, aqui com essa emissora que conversa com a planície litorânea e acolhe os lares dessa região. A gente vai continuar ainda seguindo aqui e eu gostaria de pedir esse tempo para o senhor. Eu sei que seu tempo é exíguo, mas é bastante importante esse diálogo que a gente está tendo. Até mesmo para a gente ter noção da sua linha de raciocínio em relação a diversos pontos. Em relação a essa questão da criminalidade, o enfrentamento dessas facções que a gente tem visto muito atuante, presente, até mesmo articuladas aqui na região, eu gostaria de lhe perguntar se o governo ele tem pensado e se preparado para lidar, né, com essa prevenção, o enfrentamento de possíveis retaliações ou atos violentos por parte dessas facções em resposta a essas medidas de repressão que têm sido adotadas duramente aí pelo senhor e por toda a equipe das polícias que a gente tem visto. Olha, a gente, lógico que se preocupa com as retaliações, mas na verdade o que a gente percebe é que as organizações elas se aproveitam da omissão do Estado, no sentido de o Estado brasileiro, né? Então, desde quando foi criada a Força Tarefa de Parnaíba, que tem a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a gente consegue dar uma resposta. Lógico que nós tivemos aí um fenômeno. Como eu disse, a gente, e principalmente Parnaíba, ele sofre porque, pelo litoral ser uma faixa de extensão aí menor que 100 quilômetros, nós temos a forte presença das organizações criminosas cearenses e maranhenses que disputam essa rota das emoções. Mas nós vamos trabalhar junto com o superintendente Franco da Polícia Federal, o ministro Flávio Dino garantiu mais diárias, mais orçamento, e nós vamos reforçar com delegados, a gente vai levar agora. E eu não tinha ido ainda, justamente por conta disso. A gente é preocupado com o resultado. Então, o primeiro semestre foi gasto com estruturação. Não adiantava eu ir em Parnaíba se eu não tinha viatura para levar, se não tinha arma para levar, se não tinha policial. Agora vai policial, vai viatura nova, vai arma, vai equipamentos que irão ser utilizados e nós vamos cobrar dos policiais, que são muito qualificados, o resultado esperado. Sobre essa medida super exitosa, né, que a Secretaria de Segurança teve aqui no estado do Piauí, de intimar, na verdade, quem está na posse de celulares roubados, quando que vai se estender aqui para a nossa região essa ação? Na verdade, ela não é uma ação de Teresina, ela é uma ação do Estado. O que nós fizemos? Nós pegamos todos os BOs de roubo e furto dos últimos anos, 2020, 21, 22, 23. Nós chegamos a 20 mil e-mails, que são, como se fosse a placa do celular, né? Todo celular tem um número de identificação, é o e-mail. Então, a gente pegou todos os BOs e nós pedimos à Justiça que ela permitisse a identificação de quem está usando aquele celular. A Justiça nos informou e nós notificamos. Então, várias pessoas de Parnaíba foram notificadas, só que elas compareceram à delegacia e vão ser feitos os procedimentos. Então, nós vamos disparar. Muitos desses 20 mil foram pessoas em outros estados, em outras cidades. Então, assim, Teresina, que a gente disparou lá 600 pessoas, 577. Dessas, 280 devolveram os celulares em Teresina. Mas não quer dizer, entre essas 577, eu tenho certeza que algum telespectador aí deve ter recebido a notificação. Agora, em agosto, nós vamos fazer mais 1.000. Então, assim, eu não tenho como separar onde essa... Porque a operadora, quando ela responde, a gente manda assim, esse e-mail aqui de celular roubado em 2020, qual o número que está usando? Aí ela manda, fulano de tal, CPF tal, telefone tal. Aí nós notificamos a pessoa por celular. Se ela não comparecer espontaneamente à polícia, nós vamos pedir a busca e a apreensão dela, porque a gente sabe o celular, o número dela. Aí a gente vai pedir o endereço. Mas nesse momento a gente está notificando por WhatsApp, pedindo para ela comparecer a uma delegacia para devolver o celular, que é produto de roubo e furto. Então, assim, a gente está lá em Teresina, aqui em Teresina, mas é todo o estado, inclusive pessoas de outros estados da federação receberam a notificação.
Secretário, com relação aos investimentos e intervenções na infraestrutura da segurança aqui no litoral, aqui em Parnaíba, né, existe aí o 27º Batalhão. Queria saber a previsão do funcionamento dessa corporação aqui em Parnaíba e, claro, também existe a outra que já foi anunciada pelo governo, que é em Cocal. Como é que está a previsão desse funcionamento, especialmente aqui para a cidade de Parnaíba, né, já que é um ponto crítico, como o senhor colocou, e tem essa atenção especial do governo? Olha, no primeiro momento nós nomeamos os 1.100. Por que as pessoas ainda não foram para o interior? Para a gente ser muito transparente, né, nós fizemos um edital. Então, abrimos vagas, as vagas que existiam, e quem morava no interior pôde concorrer. Então, nós tivemos aí vários policiais que pediram para ir para a capital, pediram para ir para Parnaíba, essas mudanças, litoral, interior, litoral, interior, capital. Então, esse mês de julho foi um mês de... Aí a gente abriu uma seleção também para as polícias especializadas, ROCAM, que é motociclista, ambiental, que nem todo mundo está habilitado a andar de moto ou mexer com animais peçonhentos. Então a gente abriu editais e permitiu que as pessoas fizessem um teste de aptidão. Agora já estão indo as equipes, então o efetivo já vai ser reforçado agora, porque já foi feita, inclusive hoje está sendo feitas essas nomeações, então estão indo. E nós vamos começar agora o programa de obras, né? As obras aí, como eu disse, a gente primeiro foi atacar a viatura, nós vamos receber mais 600 viaturas agora. O rádio já vai começar a funcionar da capital até o litoral. Então toda a região do Entre Rios, Cocais e litoral vão ter o rádio, que isso vai ser uma revolução. A nossa ideia é criar uma central de monitoramento em Parnaíba, com um grande comando funcionando aí. Nós temos aí o Coronel Erisvaldo, foi promovido justamente para ele ser o comandante do litoral e meio norte. Então a gente tem as obras, né? O que já está programado? Nós vamos criar o hangar da companhia aérea, do comando aéreo, aí em Parnaíba. Então, o helicóptero que está sendo consertado, já está em reforma, ele vai para Parnaíba. Então, nós vamos ter uma companhia aérea. Aí a gente está vendo se vai funcionar dentro do aeroporto ou em outra estrutura. Então, a gente já está com a equipe aí organizando. Nós vamos reformar a estrutura onde existia a academia de polícia, né? Nós vamos, muito provavelmente, colocar lá como esse ponto de apoio aí da segurança pública, inclusive por ser uma estrutura muito boa ali na BR 343. E a gente já tem as reformas, nós vamos tanto das duas estruturas, vamos ter 2 batalhões em Parnaíba e as questões na delegacia. Agora isso é no segundo semestre, eu vou pessoalmente conversar para não tomar uma decisão de gabinete sem escutar a comunidade. Então, a partir de agosto eu vou começar a visitar as cidades, e a primeira região que eu vou me dedicar mais profundamente é o litoral, em especial Parnaíba. Então, primeiro, como eu disse, estruturação, criação das AISPs, criação das funções gratificadas, as modificações nas leis, a nomeação dos concursados. Agora é a hora de escutar, porque não adiantava eu ir para o interior ou para o litoral escutar uma demanda se eu não podia atender essa demanda, né? Então, assim, era chovendo molhado. Então, agora a gente vai, sabe, chegou mais policiais, por exemplo, o número de delegacias vai ser aumentado, né? A gente criou aí mais unidade de polícia civil em Parnaíba. E, principalmente, uma coisa que a gente vai reforçar em Parnaíba é o núcleo macro-regional de polícia científica. Hoje não dá para fazer mais polícia só com prova testemunhal, então avançou muito a questão da biometria forense, a questão da toxicologia. Eu cheguei, inclusive, a conversar com o IFP de Parnaíba. Nós estamos com um projeto, nós estamos montando um laboratório lá no IFP para exames de toxicologia. Tudo isso é uma parceria que a gente quer reforçar, e vocês vão, a partir de agora, ver que minha presença vai ser mais constante no litoral. Secretário, obrigado pelo senhor compartilhar conosco aqui esses dados e informações que são importantes também para a nossa segurança aqui da região da planície litorânea. Quando a gente fala muito Parnaíba, a gente está falando no complexo de municípios aqui dessa região, o qual a gente ancora. Só para deixar um pouco, às vezes eu fui por 3 anos no governo Wellington Dias, diretor do Instituto de Terras do Piauí, né? Então, eu fiz a regulação fundiária do Cerrado, mas também participava, por exemplo, Cajueiro, a gente discutiu lá e a ZPE, por exemplo, assim, junto com a Procuradoria do Estado, a própria região metropolitana, eu, como diretor do Instituto de Terra, participei com o Vitor Hugo, que é o diretor da Invest Piauí, a gente discutindo justamente
porque o governador sabe do potencial do litoral. Lá o Porto, como diretor do Instituto de Terras, fomos nós que acompanhamos lá a questão da regularização da área do retroporto, a questão da ZPE, tudo isso a gente está sempre, apesar de não estar nesse cotidiano, mas a gente tem uma preocupação extrema com o desenvolvimento e as questões sociais relativas ao litoral. Obrigado pelo tempo que o senhor reservou para conversar conosco. Um ótimo trabalho, sucesso à frente da sua pasta e conte aqui também com a nossa estrutura de comunicação para a gente fortalecer o combate a essa criminalidade. Boa tarde para o senhor. Eu que agradeço. Boa tarde, bom trabalho para todos.